Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Oi, eu sou o Zut e eu quero que você foque bem a sua atenção nessas duas larvas que estão passando na sua tela. Porque o papo de hoje é justamente sobre essas duas criaturas gosmentas, donas de uma animação super divertida e bem esquisita também. Que muito provavelmente você já deve ter visto em algum momento da sua vida, navegando pelo YouTube ou assistindo televisão. E olha, eu queria estar exagerando sobre o lado mais nojento dessa animação, mas quando você tem cenas como essa daqui, fica difícil de argumentar contra. Mas que droga de animação é essa? Primeiro de tudo, mais respeito com larva. O desenho é muito bom, tá? Mas ele é bom de um jeito bem podre, sujo, lixoso e gosmento. Afinal, as protagonistas aqui são duas larvas, conhecidas como Yellow e Red, que vivem em um esgoto qualquer, aproveitando toda e qualquer oportunidade de comer tudo que surgir pela frente, como restos de comida, líquido e tudo mais. Na verdade, a grande maioria esmagadora dos primeiros episódios é justamente sobre isso, os dois competindo sem um pingo de compaixão para ver quem que vai ter a honra de comer o resto de sorvete, melancia e suco que caíram pelo bueiro. O humor do desenho é aquele famoso humor de banheiro. O que eu quero dizer com isso é que teremos muitas piadas ao redor de peido, e olha, mais peido, e mais um pouquinho de peido. Além disso, tenha em mente o fato de que elas são larvas e não possuem um conceito de higiene, ou seja lá o que for. Por isso, esperem momentos meio... O humor também não escapa de cenas super maliciosas e que claramente possuem uma pitada ou mais de segundas intenções. É aquela famosa ocasião em que a animação está basicamente dizendo: se tiver um adulto assistindo agora, eu sei que ele vai rir mais disso do que a criança. Quer exemplos? Ok, aqui vão dois. No 47º episódio da primeira temporada, intitulado Nightmare, Pesadelo, Red e Yellow estão dormindo juntos. E o Red está prestes a devorar o que parece ser uma salsicha muito suculenta no seu sonho. E ele também se vê cercado de muita comida, é basicamente o paraíso para ele. Porém, o seu sonho sempre se transforma em um pesadelo, toda santa vez, com o Yellow atrapalhando ele, que acorda furioso ao perceber que o motivo disso estar acontecendo tanto nos seus sonhos era porque o Yellow estava, na verdade, atrapalhando ele na vida real também. E isso interferia nos seus sonhos. Ele volta a dormir e finalmente se vê livre de importunos. Ele vai poder comer a salsicha como bem entender. E primeiro, ele toma uma atitude estranha. Ele faz a escolha de começar a sugar a salsicha, babando nela. E quando cortamos para a vida real, fora do sonho, o Red, na verdade, está sugando o Yellow, que acorda confuso com a situação, afinal tem alguém sugando ele. Mas o mais bizarro de tudo, olha a cara desse desgraçado e me fala se ele não tá curtindo isso. Para mano, parou, não tem como, sem condições. Brincadeiras à parte, o Yellow na verdade faz essa cara porque ele fica com pena do Red, percebendo que ele está sonhando. Então, ele vai amansando ele para dormir. No terceiro episódio da terceira temporada, intitulado Box, Yellow e Red se escondem do frio em uma caixa de papelão. Mas quando um rasgo surge na caixa, porque o Yellow é um retardado do caramba e assou o nariz com um pedaço, o vento congelante começa a invadir o lugar. Então, eles tentam impedir isso de toda forma possível, tentando tampar o buraco. O Yellow até chega a usar o corpo dele de escudo. E é nesse momento que rola essa cena aqui. Num primeiro instante, em uma primeira olhada, parece uma piada bem idiota sobre palmadinhas na bunda, nada demais. Mas vale lembrar que existia zero necessidade da parte em que uma garrafa derrama um pouco de líquido no popô dele para lubrificar a parada inteira, sabe? Dar aquela lubrificada para depois virem as palmadas. Pois é, e isso aqui meio que define o humor desse programa de uma forma geral. O Yellow, por sinal, ele peida tanto. Meu bom senhor, cara, ele peida tanto. É muito irritante. Se pá que dá pra definir ele com esse áudio aqui. Olá, meus amores, aqui é a peidona do TikTok e eu tô passando pra mandar um... Eu
Eu também sei fazer isso, Zut. Ah, Mimi, você tá de tiração que você fez um negócio desses, né? Eu te criei pra ser educada. Tá peidando na frente dos inscritos? Mil perdões, pessoal. Eu sinto muito. Enfim, prosseguindo. Talvez o mais curioso é que o desenho foi evoluindo com o tempo. O sucesso foi grande, e então mais e mais investimentos foram sendo feitos, com a introdução de vários personagens inéditos e a criação de uma espécie de lore. Pois é, Larva é um sucesso absurdo no mundo inteiro. A lore é meio maluca, porque eventualmente eles vão até parar em uma ilha e rolam muitas coisas, com essa parte da animação contendo uma trama mais contínua, consequências, revelações, muita porradaria, poderes e piração total. Eu não quero ficar aqui contando o que acontece nesse arco da ilha, porque é muito grande e eu ficaria aqui por muito tempo só narrando tudo. Então, prosseguindo, chega o momento em que a gente faz a seguinte pergunta: quem que foi que criou isso? Quem que teve essa bendita ideia? De onde surgiu Larva? Marcou uma geração? Larva é uma série de televisão sul-coreana de animação 3D por computador. Ela foi produzida pela Tuba Entertainment, uma empresa da Coreia do Sul, obviamente. Sim, mesmo tendo produtores executivos, diretores, etc., a criação é atribuída à companhia como um todo. A Tuba foi quem criou Larva. Seus personagens principais, como já tá na cara e eu já disse várias vezes, são duas larvas que são muito carismáticas. Elas nunca falam, embora elas tenham sons bem expressivos e elas mesmas sejam bem comunicativas à sua própria maneira. O desenho se passa em um pequeno mundo onde acontecem mini aventuras, com quase tudo sendo ambientado no esgoto insalubre no qual essas duas coisinhas vivem. A animação é um pouco antiga já, ela foi lançada pela Tuba Entertainment em 2011, tendo também o público adulto em mente, o que explica várias das piadas mais maliciosas que eu já mostrei pra vocês. A verdade é que seus produtores buscaram criar um desenho que pudesse agradar uma ampla faixa etária. Eu não sei se eles chegaram a atingir esse objetivo, mas o resultado da animação foi ainda melhor do que eles esperavam, porque fez muito sucesso. Sua estreia ocorreu no canal nacional da Coreia, KBS, e na televisão a cabo, com episódios bem curtinhos, eles tinham só 90 segundos. Rapidamente se tornou muito popular e em setembro de 2015 já havia sido vendida para mais de 40 países, incluindo França, Taiwan, Alemanha, Turquia e Chile, entre vários outros. Os criadores arrecadaram 1 milhão de won, a moeda coreana, nos primeiros 3 meses após o lançamento de produtos do desenho, produtos como brinquedos e artigos de papelaria. Inclusive eu tô mostrando para vocês agora na tela alguns desses brinquedos. E talvez algumas pessoas não possam ter muita noção disso, mas para que o seu desenho animado realmente chegue ao ponto em que brinquedos são produzidos e distribuídos em diversas lojas, o sucesso da série com certeza é acima da média. A fama de Larva era tanta que, lá por meados de 2018, a franquia teve uma nova animação, dessa vez pelas mãos da Netflix. A famosa e bem conhecida Larva Island, que embora seja a primeira da Netflix, é considerada espiritualmente como a 4ª temporada. Até hoje, em redes vizinhas, é comum que vários memes feitos em cima de trechos de Larva viralizem por aí, com uma boa galera comentando sobre como amavam o programa, como cresceram vendo isso e que era bem esquisito, mas eles amavam. E eu reuni alguns desses comentários para vocês. Amo esse desenho. Mano, eu gostava muito de assistir no celular pocket da minha avó. Até hoje eu lembro, cara, maratonava Larvas. Pensei que era o único que assistia essas larvinhas. Então, dá pra ver que, por mais bobo, tosco, idiota e tonto que fosse, Larva realmente marcou muito a infância de várias pessoas, ao ponto de, até hoje, ser relembrado, o que significa que a empresa Tuba conquistou o que ela almejava. Eles apostaram em um desenho maluco sobre larvas esquisitas e uma comédia digna de fritar e derreter o cérebro, e assim eles acabaram acertando em cheio. O conceito de um desenho voltado para criaturas nojentas pode soar como burrice, só que aí você para pra pensar um pouquinho. Isso te dá margem para fazer piada livremente com várias coisas grotescas como peidos, gosmas, cocô, restos de comida, etc. E, por algum motivo, é exatamente esse tipo de coisa que crianças acham muito engraçado. Esse é o tipo de humor delas. Para elas, esse é o humor mais refinado do mundo. Então pronto, toda a fama do desenho é muito fácil de entender. E agora?
Vamos checar as fanarts da semana. Essa arte deixou o Zoot até mais bonito. Excelente! Uau, que raridade! Uma arte clássica, com papel e lápis e muito carinho. Muito obrigada aos artistas. Eu já volto, rapidinho, com uma breve conclusão. Você está assistindo Zoot. Chester Cheetah, o selvagem, de olho nos Cheetos pra viagem. Cara, tem muito salgadinho que imita, mas só Cheetos me atiça. E pra acelerar o meu desejo, vou atrás desse queijo. O melhor, o único, Cheetos! Cheetos é crocante, Cheetos é chocante. Cheetos, o queijo que detona. Continue assistindo Zoot. Conclusão. Eu posso concluir tudo isso dizendo que Larva é exatamente o tipo de desenho que entende muito bem o que ele é. Ele nunca tenta ser muito mais do que isso. Mesmo com piadas de teor um pouquinho adulto, o seu público era claramente crianças, e ele conquista elas através de um humor que é bem bobo, idiota, escrachado, aquele famoso humor de banheiro, piada com peido, cocô, bunda, nojeira em geral. O que faz muitos pais ficarem revoltados, porque não entendem por que as crianças gostam desse tipo de coisa. Eles torcem o nariz, mas fazer o quê? Seus filhos acham hilário. E essa é justamente a genialidade de quem fez esse desenho. Ele assume o tosco, o exagerado e o absurdo. Ele usa seus curtíssimos 90 segundos para entregar episódios que vão direto ao ponto, são caóticos, cheios de energia e muita criatividade. No fim das contas, o sucesso de Larva não foi por acaso, ele foi feito para o público certo, com o humor certo, personagens marcantes e uma proposta bem arriscada. Vamos lá, ela é protagonizada por criaturas consideradas nojentas, mas deu muito certo, tudo se alinhou, ideia, execução e o timing, tudo perfeito. E é exatamente por isso que Larva se destacou e marcou tanta gente, mesmo sendo, orgulhosamente, um desenho bobo pra caramba. Agora, eu quero saber de vocês. Vocês lembram de Larva? Marcou a infância de vocês? Tem algum momento preferido? Ou vocês nunca ouviram falar desse desenho? Ou melhor ainda, ou pior, vocês não gostavam dele? Odiavam ele? Eu quero muito saber, então deixem aí nos comentários. Eu sou o Zoot e esse foi o vídeo de hoje. Você pode me ajudar deixando o seu like, se inscrevendo no canal e a gente se vê. Até a próxima.